E o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou contra o pedido de prisão do deputado federal Eduardo Bolsonaro. O requerimento havia sido apresentado pelos deputados Lindbergh Farias, do PT, e Talíria Petroni, do PSOL, depois de uma denúncia contra o parlamentar. O pedido foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, que solicitou o parecer da Procuradoria-Geral da República. Em documento enviado ao Supremo, Gonet alegou que os parlamentares não têm legitimidade para fazer esse tipo de solicitação, que, segundo o Código de Processo Penal, cabe apenas à Polícia Judiciária ou ao Ministério Público. O Procurador-Geral da República acrescentou ainda que a PGR poderá, em momento oportuno, avaliar a possibilidade de requerer medidas cautelares, inclusive no que tange a sua viabilidade efetiva. Carlo Cauty, muito boa noite, seja bem-vindo. Cauty, só para a gente trazer mais um ponto, os parlamentares, o Lindbergh e a Talíria, pediram também ao Supremo que o Moraes determinasse o bloqueio dos subsídios do pagamento de salários, das cotas, verbas parlamentares do deputado Eduardo Bolsonaro. E aí o ministro Alexandre de Moraes se manifestou dizendo que isso era da competência do Legislativo, que já estava tratando desse assunto. Boa noite, Cauty. E a PGR disse que esses dois deputados são um bando de ignorantes. Boa noite, Paula, mestre Augusto, Ana, Silvio, boa noite ao nosso público. Pois é, a PGR, de forma bastante elegante, simplesmente disse para os deputados Farias e Petroni: vão estudar, porque eles não sabem nem como funciona a liturgia jurídica mínima lá em Brasília. Acostumados como eles são a esse tobogã dos pedidos, né, a esses despachos auditivos, né, que eles vão no Supremo, fofocam na orelha de qualquer ministro e o ministro acata os seus piores pedidos. Eles esqueceram que existe um negócio chamado lei. Existe o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e Processo Penal, e simplesmente eles desconhecem todos os códigos da República Brasileira. Inclusive, isso é indicativo, né, porque o Lindbergh Farias, que se matriculou na Faculdade de Direito, nunca concluiu porque estava mais ocupado a fazer manifestações na rua, né, depois se jogou na carreira política, e o resultado é esse. Não sabe nem como funciona um pedido, né, eventualmente de prisão preventiva, para quem tem que fazer o pedido correto, né? Mas por quê? Porque estão acostumados também a esse tobogã do Supremo, né, que sai do Legislativo, vai direto para passa a Praça dos Três Poderes, vai direto no STF, o STF faz qualquer coisa que deputados ou senadores de partidos até nanicos como o PSOL pedem, né? Lembrando que o campeão, né, desses despachos auditivos era o Randolfo Rodrigues, né, que durante a pandemia qualquer desejo era uma ordem para os ministros do Supremo. Então, assim, esses atarantados dos despachos aí tomaram uma surra verbal da PGR que diz simplesmente: voltem a estudar, porque não é por aqui que se pedem esse tipo de coisas. E o Alexandre de Moraes também deixou bem claro, como se precisasse, que quem decide isso é o Legislativo e não é o STF. Voltamos a ter um mínimo de decência na PGR e no Supremo. Ainda falta muito para voltar a ser um país normal, mas pelo menos é um sinal de um mínimo de lucidez, né? O Silvio, o PGR se manifestou contra a prisão de Eduardo Bolsonaro, mas essa é um parecer, a manifestação, né? Vamos acompanhar o que vai decidir o ministro Alexandre de Moraes, se acata ou não o parecer do PGR. E tem um indicativo aí também, né, Paula? Não é a primeira vez que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifesta na contramão daquilo que o Alexandre de Moraes resolve. Então vamos aguardar, como você disse, mas se o ministro Alexandre de Moraes reagir de outra forma, aí fica claro que o Paulo Gonet nem precisa passar pela sabatina, que deverá passar até o final do ano no Senado. Pode voltar para casa. Aliás, pode eliminar a figura do Procurador-Geral da República. O parquê, como é conhecido, o Procurador-Geral da República, o agente acusatório dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, pode acabar, não precisa. O Alexandre de Moraes faz os dois papéis. Ele pode ser o agente acusatório e o julgador. Ele não vê problema nenhum nisso. Lembrando também que o Paulo Gonet se manifestou contra não resultou em acusação contra o presidente Jair Bolsonaro. Portanto, o presidente Jair Bolsonaro, no caso da investigação sobre a soberania nacional, sobre a atuação do Eduardo Bolsonaro, que não tem absolutamente nada de ilegal nos Estados Unidos, aliás, se o Eduardo Bolsonaro tem de responder a qualquer coisa, é na Câmara dos Deputados como parlamentar que é, e não ao Supremo nesse caso.
e ainda assim ele pode estar lá utilizando o Infoleg, porque tem um ato da mesa diretora de 2015, só fazendo um parêntese aqui, e teve deputada socialista votando numa flotilha, numa área de guerra do outro lado do planeta. Foi só um parêntese, mas retomando. Portanto, ele já se manifestou contra a inclusão do presidente Jair Bolsonaro no caso. Ou seja, ele não deveria estar preso. Não há razão hoje legal para o presidente Jair Bolsonaro estar preso. Então, só para deixar muito claro que o Paulo Gonet, se parar definitivamente de ser ouvido pelo Alexandre de Moraes, talvez seja o caso dele ficar em casa. E aí, a partir daí, a gente exclui no Brasil o Ministério Público. O Alexandre de Moraes pode ser tudo, aliás. De repente, ele pode ser até vítima também, ele pode ser delegado, mandar prender, mandar soltar.